Olá, hoje eu estou aqui para falar para todas e a todos sobre ganho de capital e especificamente apuração de ganho de capital para imóvel rural. O ganho de capital ocorre sempre que o contribuinte tem um acréscimo em seu capital. A expressão ganho de capital é utilizada sempre que o contribuinte recebe um valor superior por um bem, seja ele imóvel ou seja ele um imóvel, em comparação com a quantia paga na aquisição desse bem. Trata-se de um imposto autodeclaratório, em que o contribuinte apura o ganho, que é nada mais do que a diferença, se positiva for, sobre o custo de aquisição e o valor da alienação desse bem. Até aqui, sem nenhum segredo. Depois de composta essa base, se possível for, aplicamos as reduções dispostas no próprio RIR, no artigo 149 e 150. E, posteriormente, temos uma base para aplicação das alíquotas, que pode variar de 15% a 22,5%, dependendo do ganho. Todo esse mecanismo ele é automatizado por um programa, por um software que o contribuinte pode fazer um download no próprio site da Receita Federal, lançando informações básicas, e o próprio software já calcula esse valor do imposto que deve se pagar. O que eu quero falar aqui é sobre a particularidade nos casos de venda ou alienação de imóvel rural. A discussão aqui é especificamente sobre o ganho de capital de imóvel rural. O imóvel rural tem parâmetros diferentes instituídos pela Lei 9393 de 96, ou seja, lei específica que rege o GCAP rural. Essa lei determina que o imóvel rural adquirido posteriormente a 31 de 12 de 1996 passou a ter como custo de aquisição e valor de alienação o valor da terra nua, o VTN, declarado no documento de informação e apuração do ITR, a DIAT, respectivamente nos anos de ocorrência da aquisição do imóvel e de sua alienação. Assim, o ganho de capital é determinado pela diferença entre VTN do ano da alienação e do ano da aquisição. É assim que a própria Receita Federal entende como correto a apuração do ganho de capital de imóvel rural. Note que essa interpretação desloca a lógica de custo efetivo ou comercial da aquisição e alienação para o valor declarado do imóvel na DIAT, tanto em relação à aquisição quanto em relação à alienação do bem. O que quero dizer é, tenho que olhar para os valores dispostos na DIAT e não para o valor real da operação. Isso significa dizer que os valores declarados em DIAT são de suma importância para a apuração do GCAP de imóvel rural, pois eles que definirão a base de cálculo para a aplicação das alíquotas que variam de 15% a 22,5%. Nesse ponto é que a atenção deve ser redobrada. Ora, quase na totalidade dos casos, o valor da terra nua declarado na DIAT é divergente do valor real da operação. Vamos lá. O que eu quero dizer é que o que vai definir o imposto a ser pago é o valor declarado na DIAT no ano da aquisição e o valor declarado no ano da alienação. Isso pode gerar tanto uma redução no valor do imposto referente ao GCAP, como também pode ocasionar uma majoração. Abra aqui um parênteses para explanar sobre os motivos que ensejaram essa metodologia própria para apuração do ganho no imóvel rural. Em leitura que eu tive sobre o tema, eu encontrei bibliografia que justifica essa metodologia com um argumento que, devido à recorrência de operações em algumas localidades no país, principalmente com a expansão e uma fixação do agronegócio em regiões que anteriormente não tinha valores de terra com custo tão alto, no centro-oeste ou no norte, a operação de compra e venda dos imóveis era, na época, maquiada. O que eu quero dizer? Pagava-se muito mais de fato pelo imóvel, mas era confeccionada uma escritura pública em valores muito menores. Trata-se de uma justificativa, mas eu não encontrei um estudo com rigor científico apurando essa situação. De toda forma, o que interessa aqui é a metodologia que está disposta na Lei 9393 de 96. Retomando a ideia que custo de aquisição é o valor declarado na DIAT no ano da aquisição,
e valor da alienação é o valor declarado também na DIAT no ano da venda, já é possível inferir que os valores declarados na DIAT têm papel determinante. Isso significa dizer que eu posso lançar qualquer valor nessa DIAT e assim apurar o cálculo com a minha conveniência? As coisas não são bem assim. A Lei 9393 de 96 utiliza em seu artigo 8º, parágrafo 1º, que deve ser declarado na terra nua o valor comercial. A Lei 9393 de 96 determina em seu artigo 8º, parágrafo 1º, que o que deve ser declarado na DIAT como valor de terra nua é, entre aspas, valor de mercado. Note a subjetividade do termo valor de mercado. Uma área vizinha da outra pode possuir diversas peculiaridades ou até mesmo conveniência e inconveniências no processo de compra e venda que interferem diretamente no valor da operação. Imóveis rurais, em muitas regiões do país, estão atrelados ao preço de commodities, como soja ou gado, commodities agrícolas ou qualquer outro tipo de parâmetro. E a variação dessas commodities pode gerar, inclusive, uma grande variação no preço das áreas durante um ano. Então resta aqui um celeuma. Como definir o tido o valor de mercado? Eu penso que esse é o ponto principal da discussão. Na busca de resposta para essa pergunta, eu acho confortável utilizar uma solução dada na própria Lei 9393 de 96, de maneira indireta. Essa solução está no artigo 14, parágrafo 1º. Vamos lá, eu vou tentar explicar aqui. O artigo fala de procedimento de fiscalização de ofício, ou seja, no caso de falta da entrega da DIAT ou de entrega com dados imprecisos, inicia-se um procedimento fiscal. Nesse artigo é mencionado o termo subavaliação, além de termos como declarações incorretas ou fraudulentas. Como eu disse, para a gente aqui, o importante é o preço que se deve inserir na DIAT. No parágrafo 1º desse artigo, a lei firma a metodologia para o preço da terra de forma muito mais precisa do que a expressão valor de mercado. Na verdade, a lei faz menção aos critérios da Lei 8629 de 93, que em seu artigo 12 cria uma metodologia específica para apuração do dito preço de mercado. Nessa metodologia deve ser considerada localização, aptidão, dimensão, área ocupada com atividade rural, deve ser inclusive relevado a existência de florestas nativas e tudo mais. Além disso, a lei faz menção a um laudo técnico subscrito por um engenheiro agrônomo apto para promover essa avaliação. Note, senhores, a lei faz menção a um profissional da engenharia na produção de um laudo, ou seja, tornando isso muito mais objetivo. Nesse contexto, eu penso que para uma maior estabilidade sobre o tema, o que o profissional da área ou proprietário pode fazer quando alienou ou pretende alienar um imóvel, para mim, é justamente dispor de um laudo técnico para dar subsídio ao recolhimento do ganho de capital. É isso que eu indico aqui. É assim que eu penso que o trabalho deve ser realizado para uma maior segurança jurídica do proprietário. Chama atenção para o seguinte: em muitos casos que atuamos, tanto de forma contenciosa ou na assessoria para apurar o ganho de capital, o que consegui perceber é que esse laudo e a confecção desse laudo, no ponto de vista econômico, é sempre vantajoso seguir tais critérios. Nesse contexto, eu penso que para uma maior estabilidade sobre o tema, o que o profissional da área ou o proprietário pode fazer quando alienou ou pretende alienar um imóvel, para mim, é justamente dispor de um laudo técnico para dar subsídio ao recolhimento do ganho de capital. É assim que eu penso que o trabalho deve ser realizado para uma maior segurança jurídica na operação. Chama atenção para o seguinte: em muitos casos que atuamos tanto de forma contenciosa ou até na assessoria para apurar o ganho de capital, o que consegui perceber ao longo desses anos é que a confecção e o estudo para apuração do ganho de capital sempre gera vantagem no ponto de vista econômico.
é sempre vantajoso seguir tais critérios com laudos e com toda a base científica para apurar o ganho.